Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Eu sou Fernando Moraes, aqui do canal Luzes, e vamos para mais uma reflexão aqui no livro Fonte Viva. Eu tenho o costume de mostrar para vocês o livro, dessa vez não está comigo, ficou na minha sala. E vamos então para mais um tema. Esse tema já foi falado aqui no canal Luzes, mas é um prazer imenso repeti-lo. E é um tema bastante polêmico, né? Afinal de contas, por que nós temos problemas na nossa casa? Por que nós temos problemas principalmente com a nossa família? É verdade? Que ainda o pessoal fala aí que, ultimamente, politicamente, o pessoal não está conseguindo mais reunir as famílias, né? Tem sempre um parente insuportável ou sempre acontece até crimes entre as famílias. Qual que é então a visão espírita com esse tema? Vamos aí ler antes o que o texto nos fala do livro Fonte Viva. Parênteses. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas, impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente. É indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sobre o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem a dúvida, a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando no sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro do desleixo. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falta o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deva realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade, somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Pessoal, antes de tudo, vamos então, acabou aqui os slides, antes de tudo, gente, vamos então entender como que funciona antes da nossa reencarnação. Vamos simular, eu acho que a mesma história que eu contei para vocês, em até um vídeo, né, de assunto diverso, que eu tenho aqui no canal, o porquê, ainda que eu falei dos filhos, né, vamos imaginar que no século XX, do século passado, tinha uma gangue de 5 homens que os seus líderes, tanto seus líderes quanto os bandidos, judiavam, humilhavam e principalmente matavam as pessoas. Enganavam de todo jeito. E vamos dizer que esses caras morreram naquela época e eles simplesmente se arrependeram desses crimes e dessa reencarnação desenfreada, ou melhor, dessa reencarnação perdida. Então, antes da próxima reencarnação, eles se sentam com os mentores espirituais
eles se sentam com os amigos bons e imploram e choram, e é assim que acontece, há uma oportunidade, a inteligência divina para realizar a sua reencarnação. Então a espiritualidade sugere a eles, se eles tiverem o direito dessa sugestão, obviamente, porque muitos reencarnam na obrigatoriedade de dar uma maldição, e simplesmente então sugerem que esses 5 e os 2 líderes, esses 5 que sejam filhos, esses líderes, o homem e a mulher, e esses filhos simplesmente nascem com algumas deficiências que foram os erros da sua vida passada. Então imagina ainda mais na miséria, porque eles roubavam, eles abusavam de poder. Imagina que complicação para uma família dessas, com 5 filhos, a maioria deficientes, vivendo então na miséria. Gente, essa é a vida que essas pessoas se escolheram no plano espiritual. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós estamos na família perfeita, na hora perfeita, para você evoluir espiritualmente, para você corrigir os seus erros da vida passada. Mas é difícil, filho, é complicado, meu pai me judia muito, minha mãe judia muito e tal e tal. Sim, e é complicado sim. Todos nós temos problemas, todas as famílias têm problemas. Talvez é a tia que maltrata, é o sobrinho, mas essas pessoas existem na nossa família para que nós possamos ali sempre servir a ela, sempre conversar com ela, sempre fazer a nossa parte de orientar para um caminho bom. Agora é ela que decide o caminho que ela quer levar. Só que muitas vezes, gente, muitos escândalos que a gente vê em casos de família, nesses programas de João Kleber, minha mãe assistia e eu assistia aos poucos, sendo combinado ou não, é isso que acontece muitas vezes nas famílias, até que pior. Toda vez que simplesmente você se vinga de um parente seu, você simplesmente pega mais dívida com aquele parente ali. É isso que acontece. Imagina, gente, você está devendo alguma coisa para o seu parente, e aquele parente é folgado na tua vida atual, e ele gosta de explorar você. Obviamente que você não vai ser bobo, mas você vai orientar e vai conversar com ele, para que os dois, pelo menos, possam ser um colega. Nós precisamos fazer a nossa parte de pacificador. Um outro detalhe muito interessante, gente, que aqui na mensagem fala que temos, olha aqui embaixo, temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista. E obviamente que nós temos. Muitas vezes nós assistimos palestras daquele homem que fala doce, daquele homem extremamente carinhoso, aquele homem extremamente inteligente. Só que na casa ele é outra coisa. Na casa ele é um bicho, ele é animal. Há muitas pessoas assim, que obviamente, gente, eu tenho o costume de falar que a maioria das pessoas fazem o que não fazem o que eles falam. Obviamente que todos nós erramos, mas muitas dessas pessoas não têm a capacidade de praticar o que eles falam, principalmente ser padre, se é líder religioso, se é mentor, mentor não, obviamente, palestrante. Eu sempre falo que a caridade, ela acontece dentro do seu lar ali, dentro da sua casa. E tantas pessoas que, me desculpa usar o termo, ficam puxando o saco de padre, ficam puxando o saco de Divaldo Franco, que dentro do centro espírita é um anjo, com suas asas maravilhosas, dentro de todo mundo, e dentro da sua casa é mais falso do que outra coisa. Não adianta, gente, você praticar em caridade em todos os lugares se você fazer a sua casa um campo de batalha.
Porque, gente, eu acredito assim que todo mal que nós fazemos, quando nós caminhamos pela estrada da vida, a gente deveria deixar flores, só que a gente deixa espinhos ali, e na volta quem vai se machucar somos nós. E as pessoas não enxergam para isso. E é muito importante, gente, então, que a gente possa telefonar para aquele pai que a gente não liga mais. A gente telefona para aquela mulher que era sua tia, faz amizade com seu tio que está na cama, que está no hospital, manda mensagem para o seu pai pedindo perdão, ou vai almoçar na casa dele. Muitas vezes também a gente simplesmente folgado. Nós somos só acomodados. A gente acha que nada vai acontecer com a gente. Só que aí o que acontece? Muitas vezes também nós não temos a capacidade de enxergar o erro dos outros. O que acontece com os outros? A gente não tem essa capacidade que poderia acontecer conosco. Então, essa é a mensagem. Parentes, que nós possamos simplesmente ter a paciência e, se tiver em situação muito difícil, fazer a sua parte de caridade, de respeito, de orientação. Muitas vezes eles não aceitam ajuda, que nós possamos respeitar isso, não é verdade? E que nós possamos consertar os erros dessa vida, gente, com ele, que a gente possa ver amigo deles, para que a gente possa se livrar dessas correntes, dessas obrigações, desses erros que nós temos para consertar, e que a gente possa, além de ganhar amizade desses inimigos do passado, nós possamos seguir na evolução espiritual. Tudo de bom para vocês.